Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a este momento tão especial, no qual começaremos a analisar as consequências da entrada em vigor da nova lei de imigração no Brasil. E hoje nós estaremos focando nas questões sociais das mudanças que a nova lei estará trazendo na sociedade civil. E nós hoje vamos ter um hóspede muito especial, que é o nosso amigo Rodrigo Borges Delfim. Ele é jornalista e é fundador do Migramundo. Está ao vivo de São Paulo. Aqui é o nosso amigo Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem com você? Boa noite, Emma. Boa noite a todos. Um prazer estar participando desse ao vivo. Ótimo. Está nos ouvindo direitinho? Tudo tranquilo? Sim. Ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos começar logo, por favor. Fala um pouquinho para a gente sobre o Migramundo, como e por que ele surgiu. Bom, o Migramundo começou em outubro de 2012. Surgiu de uma inquietação que eu tinha a respeito das migrações, porque eu via muito material jornalístico falando sobre as migrações do passado, então a migração italiana, imigração japonesa, migração alemã, portuguesa, italiana, etc. E não via informações da mesma forma sobre as migrações de países vizinhos ao Brasil, como a migração boliviana, a migração chilena, a migração peruana. Não via muita informação sobre as migrações de países da África. Então surgiu como uma maneira de eu conhecer um pouco mais o universo que eu conhecia muito pouco ainda. E o empurrão final para isso foi em setembro de 2012, quando eu participei de um seminário numa instituição chamada Missão Paz. E aí eu conheci muitos migrantes lá, muitas histórias, e pensei assim, poxa, por que não contar essas histórias? Por que não ir atrás disso, sabe? E daí, dessa inquietação, surgiu o Migramundo como um blog pessoal. Com o tempo ele foi se tornando algo mais, um pouquinho acima de um blog pessoal, né? Hoje ele é um site mesmo, né? Tem um CNPJ que é a minha MEI, e agora, hoje é considerado uma fonte de informação sobre a temática, o que ao mesmo tempo é um prazer, também é uma grande responsabilidade. Com certeza, mas com certeza você está conseguindo assim, responder a isso de uma forma muito profissional, e nós te agradecemos por isso, porque todos nós temos que aprender contigo, a correr atrás dos nossos ideais, certo? Isso é uma lição para todos nós. Vamos começar agora a falar um pouquinho mais, focando nas questões da famosa nova lei de imigração, né? Então, eu gostaria assim, que você nos falasse um pouquinho sobre as mobilizações que aconteceram, né, antes da aprovação da lei. Nós sabemos que tiveram mobilizações a favor e mobilizações contra. Assim, no seu parecer, qual era o maior objetivo de cada uma das duas partes, pró e contra? Bom, para falar da lei de imigração, né, tem que voltar lá no começo dos anos 90, quando começaram as primeiras mobilizações em torno para se mudar a nova lei de imigração, se mudar a lei de imigração, que até novembro desse ano era o chamado Estatuto do Estrangeiro. O que acontece? O Estatuto do Estrangeiro estava de acordo com a Constituição de 67, que era a Constituição que vigorou na época da ditadura militar. E o Estatuto do Estrangeiro trazia consigo o espírito daquela divisão daquele governo, que era basicamente assim, via qualquer pessoa não migrante, qualquer não brasileiro como uma possível ameaça à segurança nacional. Quando veio a Constituição de 88, o Estatuto Estrangeiro ficou em grande parte inconstitucional. Ele já não fazia muito sentido do ponto de vista humano como lei, passou a fazer menos sentido ainda com a Constituição de 88. Então, desde os anos 90, que se tentava mudar a Constituição, tentava se mudar o Estatuto Estrangeiro, né, para uma nova lei de imigração. O avanço maior veio principalmente a partir de 2013, quando surgiu o PLS 288, que foi o projeto de lei do Senado, do então senador Aloysio Nunes, que é o atual chanceler do Brasil. E aí
essa lei foi a que acabou prosperando, acabou tramitando no Congresso, e principalmente a partir de 2015, quando ela foi aprovada nas comissões, quando ela foi finalmente para a Câmara, que começou a ter uma mobilização mais efetiva sobre a nova lei. E foi não era uma unanimidade, mas o consenso que se chegou era, pode não ser a lei que queremos, mas é o projeto possível de passar hoje no Congresso. Então, foram feitos ajustes, fecharam questão sobre essa lei, sobre essa proposta em si, e ela, com muita discussão da sociedade civil, com trabalho de advocacy feito por instituições de São Paulo, do Rio, de Brasília principalmente, essa lei finalmente acabou sendo aprovada na Câmara em dezembro de 2016 e depois no Senado em abril de 2017. Sobre as manifestações, confesso que as manifestações contrárias à lei de imigração elas só começaram realmente a partir da aprovação no Senado. E aí, alguns grupos ligados com uma ideologia de extrema-direita, né, reacionários, xenofóbicos, com comentários nacionalistas, xenofóbicos mesmo, que se botaram a cara para fora e começaram a fazer protestos. Eram mobilizações pequenas, mas que uma delas acabou tendo uma repercussão um pouco maior por conta de um incidente envolvendo militantes contrários à lei de imigração e pessoas que estavam protestando contra esse tipo de atitude. Rolou um embate, até hoje não se sabe muito bem quem causou o quê, mas criou-se todo o burburinho para mostrar, olha, estamos sendo invadidos, não sei o quê. E, basicamente, eu cheguei a cobrir um dos protestos, eu cobri o terceiro protesto contra a lei de imigração, está disponível no Migramundo. E quando você olha os argumentos que as pessoas usam, sabe, não é lé com cré. Primeiro dava-se a entender que queriam uma ficha limpa para aceitar imigrantes no Brasil, só que depois, quando você começa a conversar com as pessoas que estavam lá presentes, era basicamente um discurso de ódio. Não tinha nada assim, xenofobia mesmo. Era xenofobia mesmo, sabe? Uma coisa bem de preconceito, eu sou preconceituoso e pronto. Foi bem assim, desgastante estar lá dentro, sabe? Mas foi uma experiência rica porque pouca gente acabou fazendo isso, né? De tentar entender o que esses caras estavam querendo dizer. E mesmo não fazendo muito sentido, acho que foi um exercício bacana. Certo, certo. Então foi um momento, de qualquer forma, enriquecedor, né? Para, de qualquer forma, entender melhor o que realmente a sociedade estava querendo dizer naquele momento, né? Ou então, assim, a falta de informação mesmo, porque as pessoas conhecem muito pouco fora do país, conhecem muito pouco sobre as próprias leis e se baseiam muito em estereótipos, se baseiam muito nas chamadas fake news, né? O Migramundo tem um compromisso seríssimo de apurar tudo da verdade. Tudo que veicula, de dar de mostrar, olha, nós tiramos determinada informação dessa fonte, então a gente tem essa preocupação. E preocupação essa que, infelizmente, você não vê em certos veículos e em certos profissionais da imprensa que preferem mais jogar gasolina no fogo. Aquele famoso sensacionalismo que, infelizmente, ainda é muito utilizado, né, no meio jornalístico. Mas eu acredito assim, que no meio dos leitores, isso comece a ser um pouquinho descoberto. Eu acredito que o sensacionalismo não esteja mais tendo aquela repercussão que tinha antes. As pessoas estão mais abertas. A própria internet ajuda todo mundo a ter maior noções, né, das verdades. E pessoas como você e como o Migramundo, com certeza, ajudam a esclarecer muitas coisas. Então, me diga uma coisa. Diga. Eu confesso que, na verdade, assim, eu concordo com a questão que a tecnologia abre muitas portas. Por outro lado, expandiu-se tudo. Expandiu-se tantas possibilidades de pessoas se informarem quanto das pessoas distorcerem a informação. Então, principalmente agora, quem está chegando em 2018, vai ser um ano eleitoral e tudo indica que vai ser a primeira eleição no Brasil onde a migração vai ser um assunto eleitoral, então todo cuidado é pouco, assim, e o compromisso com a informação, com a verdade, com uma visão de mundo mais humana, tem que estar presente em todos nós, sabe? Senão a gente entra numa paranoia de medo, de ódio, assim, da qual é muito difícil sair.
concordo plenamente. E eu te agradeço por estar colocando isso nesse momento, nesse canal, porque isso também é a nossa visão. Nós temos também um compromisso com a verdade. É um momento com certeza difícil, complicado, muitas questões estão sendo modificadas e até os próprios envolvidos como profissionais estão nesse momento um pouquinho assim, tramitando, né? Porque na verdade as respostas ainda não existem, mas assim, juntando pessoas como você, com quem também está buscando a verdade, e com certeza a gente vai encontrar um caminho certo para que as coisas sejam feitas da forma correta. E me diga uma coisa, após a aprovação da lei, também nós tivemos algumas manifestações, certo? E o que você acha dessas manifestações? Qual era o valor, o significado delas, certo? Foram sobretudo manifestações, me corrija se eu estiver errada, contrárias ao fato dos vetos, né, que foram colocados na lei por parte do presidente. Me corrija se eu estiver errada, e eu gostaria muito que você nos passasse seu parecer em relação a isso. O que significaram essas mobilizações e o que significam ainda hoje, qual é a fala que a sociedade está querendo nos mostrar? Bom, a fala que eu vou dizer é da sociedade civil organizada e das pessoas que veem na questão da migração um fenômeno social e não como algo, como uma invasão ou essa teoria que é muito fácil de se colar por aí. Teve-se uma grande alegria, né, pela aprovação da lei de migração, né, junto à sociedade civil, afinal foram quase 4 décadas atrás dessa mudança, mas já se sabia que poderiam acontecer vetos. Só que aconteceram muito mais vetos do que se esperavam e foram vetos em setores considerados vitais da lei. Então, o principal dos vetos foi a anistia. O artigo 121, o artigo 118 da Lei de Imigração, ele era todo focado na questão da anistia para migrantes sem documentos, que na verdade é uma praxe, né? Quando você muda uma lei migratória, a ideia é de fazer uma anistia para tentar começar do zero, passar uma régua e começar todo o trâmite a partir de um novo marco legislativo. Não foi o que aconteceu, principalmente segundo tudo que eu pude acompanhar. Foi basicamente influência do Ministério da Justiça, que é um dos ministérios que estão tomando as rédeas na questão migratória no Brasil. Teve uma participação do Ministério da Defesa e também teve participação do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Esses 3 gabinetes tiveram muita força, estiveram muito presentes, muito próximos da Casa Civil nesse tempo entre a aprovação da lei de migração e a sanção dela, e boa parte os vetos, né, feitos, a questão da anistia, a própria definição de imigrante, gente. Uma lei de imigração e se tem o veto sobre a definição de imigrante, sabe? É uma coisa muito sem sentido, sabe? Então, o que posso dizer é que alguns pontos ainda continuaram fiéis à lei, né? Então, por exemplo, pela nova lei de imigração, o migrante ele pode ter participação política, o que é algo que até me espanta não ter sido vetado. Tem também a possibilidade, tem a questão do direito ao contraditório, né, nas questões sobre extradição, você não poder mais ser deportado por simplesmente estar sem documento. Então são avanços que foram mantidos, mas os vetos foram um grande sinal assim, de que era uma lei que, embora ela tivesse um tom totalmente progressista, dependendo de quem está no governo, dependendo de quem está aplicando essa lei, ela pode ter uma leitura bem diferente. Assim, não só como a lei de imigração, mas qualquer outra lei. Dependendo de quem está aplicando a norma, né, ela pode ter diferentes efeitos. Certo. Eu concordo plenamente contigo. E então, por isso que estamos agora todos esperando, né, a publicação das normativas. Só algumas, né, foram publicadas, sobretudo no segmento de trabalho, né, de visto de trabalho. Mas, com certeza, a gente vai voltar outro momento a falar sobre as normativas também. Me diga uma coisa, se ouve muito falar uma frase, que eu gostaria que
você dissesse para a gente o que essa frase significa para a sociedade civil hoje. Quando se fala em migração como caso de polícia, o que isso significa? É uma piadinha bem recorrente, principalmente entre a sociedade, entre os setores da sociedade civil que estão ligados com a migração. Por quê? Qual é o principal agente sobre as migrações hoje no Brasil? A Polícia Federal. Então, quando o migrante ele tem qualquer coisa para resolver, ele tem que ir aonde? Na Polícia Federal. Ele tem que ir para renovar a documentação, para solicitar refúgio, né? Acompanhamentos diversos são feitos junto à Polícia Federal. É o órgão que, se for no duro, a autoridade migratória hoje no Brasil é a Polícia Federal. Então, isso traz uma certa, isso, pelo menos do que eu ouço de imigrantes, com quem eu já conversei, traz uma sensação de insegurança, porque por exemplo, os brasileiros eles se dirigem no caso de São Paulo você tem o poupa-tempo, você tem secretarias determinadas onde você tira os seus documentos, você tem também, por exemplo, então isso é uma coisa que acaba trazendo uma certa insegurança. Por exemplo, na Argentina, quando as questões migratórias são resolvidas pelo Ministério do Interior, que seria o equivalente aqui no Brasil, o equivalente seria a Casa Civil. Então, traz uma insegurança e eu vejo relatos, né, no caso em São Paulo, como muitas vezes a entrevista é terceirizada, né, como o atendimento ao migrante é terceirizado, nem sempre o migrante é bem atendido, nem sempre ele conta com alguém no idioma dele. Até agora foi feito um convênio do Ministério da Justiça com a Universidade de Brasília para permitir o acesso para permitir que intérpretes acompanhem os solicitantes de refúgio. Mas ainda vai ser uma ação muito centrada em Brasília. Embora, por exemplo, segundo o que eu conversei com o Ministério da Justiça e com a ANB, é possível que um intérprete ajude por Skype. Não sei como isso vai acontecer, mas o ideal seria que realmente o atendimento fosse um pouco mais humanizado. Eu sei que algumas cidades têm um atendimento um pouco mais humanizado sobre os migrantes e tem até migrantes que preferem se deslocar um pouco mais para serem atendidos nessas regiões. Foi o que eu encontrei, por exemplo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em 2014. Os migrantes da região da Serra Gaúcha preferiam se deslocar um pouco mais de Caxias do Sul até Passo Fundo, porque eram melhor atendidos em Passo Fundo que em Caxias. Só para dar um exemplo. A nível humano mesmo, o melhor atendimento você entende humanamente Sim, falando, né? humanamente falando, sem dúvida. Né? Como a próxima, então. Exatamente. Certo. E lembrando que assim, não podemos generalizar. Tem agentes da Polícia Federal que têm uma sensibilidade, que sabem lidar com o público, e tem agentes que não sabem, né? Só essa parte talvez que eu isso, fazer. mais uma vez, seja uma questão até de... eu acho que, assim, tanto pessoas como você, como outras, como nós mesmos da Vis-a-Vis, que estão querendo, assim, que a sociedade se mobilize um pouco mais, podem trabalhar muito esse sentido também de treinamentos maiores, né? Porque talvez exista também o outro lado, né? Que a Polícia Federal pode estar agora envolvida em algumas responsabilidades e se não for informado exatamente o que está se esperando deles, o retorno pode aparentar ser um pouco grosseiro. Né? Então, eu acredito que seja muito importante. Eu acredito que, assim, que o trabalho seu e, por exemplo, de Migramundo, nesse momento, se já foi importante até agora, agora vai ser mais ainda, porque realmente estamos falando de relacionamentos entre pessoas, não estamos falando de leis, não estamos falando de técnicas, não estamos falando nada disso. Então, eu digo, e podem contar com a gente, porque nós estaremos assim, pelo que vier, para que a sociedade possa entender a importância do que cada um de nós podemos fazer, independente do que for a lei. Me diga uma coisa, querido. O que foi o Fórum de Participação Social? Me conta, o que foi, qual foi a importância dele, se houve importância nele. Sim. Só situando, o Fórum de Participação Social é um mecanismo do CNIG, Conselho Nacional de Imigração, no qual, segundo ele mesmo se define, é uma ferramenta para permitir que a sociedade possa influir, possa participar das políticas adotadas pelo CNIG, que até então vinha sendo meio que um dos aplicadores da política migratória nacional.
você tem a Polícia Federal, que estava ali na linha de frente, que era um grande aplicador, né? Na verdade, o CENIG era um articulador. Então, com o Estatuto do Estrangeiro, o CENIG meio que fazia uma leitura mais progressista do Estatuto do Estrangeiro, né? Então, até não sei como é que fica o Fórum de Participação Social agora com a nova lei. Acho que é uma dúvida que deve estar presente em várias pessoas, né? Tanto em mim quanto outras pessoas que acompanham o trabalho do CENIG. O que acontece? Esse Fórum de Participação Social foi o grande evento que teve de consulta à sociedade civil nesse ínterim entre a lei ser sancionada e entrar em vigor, o famoso vacatio legis. Foi o único momento, assim, realmente, onde a sociedade civil conversou com agentes do poder público que estavam envolvidos no processo de escrever o decreto. Eu não sei dizer quais, e também o próprio governo, né, quando foi questionado sobre isso, não sabe dizer que sugestões foram acatadas, que contribuições da sociedade civil foram incorporadas ao decreto. Foi um momento importante porque foi um dos poucos onde a própria a sociedade civil pôde contribuir e pôde dialogar com os integrantes do governo que estavam envolvidos no processo. Ao contrário do que aconteceu no trâmite sobre a lei de imigração, que contou com diálogo com políticos, contou com diálogo junto à sociedade civil, o decreto foi feito, boa parte, tirando esse evento, essa atividade do Fórum de Participação Social, e uma outra audiência pública que teve no dia 13 de novembro, e a consulta online, foram raríssimas. Não teve outro canal de participação durante a elaboração do decreto. Participação o que social. Foi uma queixa muito grande da sociedade civil, porque ela teve uma participação ativa ao longo de todo o processo da lei, né? E isso não se repetiu na elaboração do decreto. Então, eu imagino que menos ainda na elaboração das normativas, então. Totalmente alheio, né? A gente sabe que o governo está preparando as normativas e tal, mas não sabe muito bem como vão ser e qual vai ser a leitura, como é que ficam as resoluções anteriores do CENIG, se elas vão ser reaproveitadas, se elas vão ser revistas. A impressão que dá é que às vezes nem o próprio governo está sabendo direito como fazer. Claro, lidar com migração não é fácil, você está lidando com pessoas que não ficam paradas, as pessoas se movem. Então, é complicado por um lado, mas justamente por ser complicado, deveria se ter um canal de diálogo. E esse canal de diálogo, muitas vezes, ele não está disponível. Também porque você comentou uma coisa, me faz pensar o seguinte: a publicação de uma lei é algo muito estático, por isso que demora anos e anos para você poder mudar uma lei. Agora, tanto os decretos e mais ainda as normativas são uma coisa muito dinâmica. E impedir a participação social no que é realmente operacionalmente importante, que são as normativas, realmente eu acho uma falha muito grande. Realmente muito grande, algo que temos que rever, analisar melhor. Inclusive, as poucas normativas que já foram publicadas, a gente percebe uma participação ainda forte do CEMIG, certo? Mas realmente não se percebe uma participação social. Com isso eu concordo contigo. Como eu falei anteriormente, não vamos voltar a conversar, ter outro momento desse, comentando questões mais técnicas, e aí vamos poder mostrar, né, para quem quiser nos acompanhar, que realmente está havendo muito essa falha, o que realmente acontece. E isso acho que se reflete na questão do relacionamento entre a Polícia Federal, o contato direto, porque quem faz o contato direto é o policial, o federal, e não tendo tido anteriormente essa participação da parte social, pode haver choques que poderiam ser evitados se todas as questões fossem analisadas anteriormente. Mais uma vez, repito, estamos aqui para que a gente possa ajudar onde nós podemos ajudar, para que tudo isso seja resolvido da melhor forma. Vamos falar um minutinho agora de duas questões, certo? Como todo mundo está sabendo, nós estamos em Salvador e você está em São Paulo, tá? Eu acho que isso também é um momento histórico, porque realmente as questões acontecem muito ainda, né? Aí, vamos trazê-las um pouquinho para cá. Eu te agradeço, né, por você estar mostrando esse seu interesse, essa sua abertura, não só esse momento, mas muitos outros momentos vão vir, vamos ter muitas surpresas boas, né, para quem está ouvindo a gente agora.
E o que acontece, por exemplo, nós estamos vivendo aqui no Brasil dois momentos muito importantes, com os venezuelanos e os haitianos, certo? Sem falar dos árabes. Vamos parar agora nos haitianos e venezuelanos. Sendo que são dois momentos que é como se estivesse mais uma vez dividindo o país no meio. Quando você conversa com pessoas do norte e nordeste, e você fala em refugiados, lei de imigração, todo mundo pensa em venezuelano. E ninguém nem quase conhece as questões dos haitianos, e vice-versa. No sul, não pessoas como você, ou que está engajado em questões, mas assim, pessoas que não tenham nada a ver com as questões de migratória, conhecem alguma situação ligada aos haitianos, ou até árabes, que está em umas pequenas cidades, né, de Santa Catarina, onde estão chegando bastante já, mas não outras realidades. Então, nos ajude a juntar essas duas realidades. O que é que significa hoje ser refugiado no Brasil? Qual é a diferença se há diferença a nível social, entendo, questões culturais, etc., de integração entre o venezuelano e o haitiano? E o que é que cada um de nós, como pessoa, como cidadão, certo, do mundo, eu não diria nem cidadão brasileiro, cidadão do mundo, o que é que cada um de nós poderia e deveria fazer para que realmente a questão de presença de pessoas de outros países venham a criar uma agregação de valores e não problemas? Espero ter conseguido colocar a pergunta. Bom, são 3 perguntas em uma, né? Bom, foram várias perguntas juntas. Bom, o que é ser refugiado no Brasil, né? O que é ser refugiado, o que é ser imigrante, né? Não é fácil, porque você lida com burocracia, você lida com uma dificuldade de acesso aos serviços públicos. Os serviços públicos nem sempre estão preparados, na maioria das vezes não estão preparados para receber pessoas, mesmo brasileiras, né? A gente tem um histórico de atendimento falho, né? Um atendimento público que é abaixo da crítica. E no caso do migrante, isso é agravado pelas questões de língua, de idioma, de organização mesmo. Então, é bem complicado. Então, o migrante, ele chega no hospital, por exemplo, não estou entendendo o que você está falando, não vou te atender. Ou então, não entendo o que ele fala, vai deixando ele de lado, sabe? Eu já fui no hospital, aqui em São Paulo, com uma amiga minha peruana, e ela teve muita dificuldade para ser atendida, sabe? E isso porque ela fala um português muito bom, mas você percebe que tinha um sotaque. Mas, deixa ela de lado aí a hora que ele atende, sabe? Então, essa barreira realmente ela existe. Então, em algumas nacionalidades, como os haitianos, como os de origem árabe, né, onde o idioma se distancia mais do português, isso fica ainda mais evidente. Então, existe uma dificuldade de acesso aos serviços públicos, existe a questão do preconceito, porque eu vejo no Brasil uma visão muito seletiva sobre a migração, do que, por exemplo, europeus, né, pessoas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá, são bem vistas, imigrantes de países da América do Sul, da África, do Oriente Médio, são vistos com desconfiança. Então, por esse preconceito, por essa dificuldade de acessar os serviços públicos, ser imigrante no Brasil não é nada fácil. E a gente deveria ver, eu penso que, para mim, eu vejo o migrante como uma janela para o mundo, como uma forma de eu aprender um pouco mais sobre uma realidade que está muito distante de mim. Eu, por exemplo, com amigos bolivianos, por exemplo, fico conhecendo como é um pouco da vida na Bolívia, que está, sei lá, 2.000 quilômetros daqui de São Paulo. Daí de Salvador ainda está um pouco mais. Fico sabendo como é que é a vida no Oriente Médio, né? Na Síria, no Líbano, na Palestina. Não são muitos, mas também tem um registro de refugiados do Iêmen, que hoje vive uma crise humanitária pesadíssima, mas é um país que pouca gente conhece, pouca gente sabe onde é o Iêmen, né? Se você botar um mapa mundi, pouca gente vai saber onde é o Iêmen, né? Por exemplo. Você vai saber onde apontar, né? Então, essas questões de preconceito e de acesso aos serviços públicos são muito complicadas, né? E aí, em relação falando de sírios, haitianos e venezuelanos, talvez pela própria falta de informação que existe no Brasil sobre o tema, quando o tema migratório aparece na mídia, ele acaba personalizado por algumas nacionalidades. Então, principalmente de 2010 até 2015,
quando se falava de imigração, praticamente o haitiano era colocado como sinônimo. Os haitianos são um contingente importante que migrou para o Brasil. Acho que a migração haitiana, na minha opinião, foi o que destravou a adoção de muitas políticas migratórias no Brasil, de muitas políticas públicas voltadas para os migrantes, ainda que iniciais, ainda que pouco exploradas, mas o que existe hoje recebeu o empurrãozinho da migração haitiana. Aqui em São Paulo, por exemplo, até 2014 você não tinha um centro público de acolhida, de referência a migrantes. Você não tinha uma política municipal para a população migrante. Tudo isso aconteceu a partir de 2014. Né? Demandas que eram muitas vezes atendidas pela sociedade civil, por ONGs, passaram a ser atendidas também pelo poder público por conta de toda a mobilização que se deu a partir da migração haitiana no Brasil, que ela tem pontos em comum com a venezuelana, mas tem pontos muito diferentes também, porque porque a migração venezuelana, principalmente a partir de 2015, 2016, né, por conta da crise na Venezuela, é um país que está com uma crise econômica, social, política seríssima, e o Brasil tem sido um dos destinos, né? É muito errado você pensar assim, os haitianos estão todos vindo para o Brasil. Pelo contrário, quando você pega os principais destinos dos haitianos, os principais destinos dos venezuelanos, o Brasil não é um deles. O Brasil é mais uma opção. E os haitianos, inclusive, alguns se estabeleceram no Brasil, só que uma boa parte já fez um processo de retorno. Ou voltou para o Haiti, ou foi para outros países da América do Sul, como o Chile, como a Argentina, ou mesmo estão seguindo pela rota da América Central e tentando entrar nos Estados Unidos de forma irregular. Irregular, não ilegal, porque nenhum ser humano é ilegal. Isso é uma das premissas minhas e do Migramundo. Do Migramundo, certo. Então, com a Venezuela, nesse ponto é parecido. O principal destino dos venezuelanos hoje não é o Brasil, é a Colômbia. Você tem uma fronteira mais acessível, você tem a questão do idioma, porque tanto Venezuela quanto Colômbia falam espanhol. Tem ainda Panamá, Estados Unidos, o Canadá, depois que vem o Brasil. Mas como era um movimento atípico, um movimento acima do que se via nos últimos anos, então chama a atenção. E quanto ao venezuelano, existe um preconceito a mais, que é a questão de vir de um país que tem um governo considerado, alguns consideram de esquerda, outros consideram uma ditadura e tal, mas é um país que é estigmatizado pelo seu governo. Então, esse estigma é já colado nos venezuelanos que vêm para cá. Então, é uma população também vista de uma forma pejorativa, infelizmente. De uma forma pejorativa por serem negros, sabe? Então o que eu posso dizer assim, se o Haiti foi o teste para destravar um princípio de adoção de políticas públicas para migrantes, a migração venezuelana é o primeiro grande teste dessas políticas, uma vez já montadas, e também da própria lei de imigração. Sim. Então, tem diferenças de um para outro, né? Na migração venezuelana você tem um componente indígena também, na migração haitiana você não tem. O Haiti não é um país vizinho do Brasil, a Venezuela é um país vizinho, então tem semelhanças, mas também tem diferenças. Mas as semelhanças são populações que têm dificuldade para acessar os serviços públicos, têm dificuldade para serem entendidas, né, pela sociedade como um todo, pelo poder público, né, e pelos serviços. Então são algumas das... Eu espero ter respondido tudo, se ficou faltando alguma coisa é só falar. Certo. Não, tá perfeito, eu te agradeço muito. E assim, eu gostaria de concluir esse nosso primeiro momento, esse primeiro bate-papo, quase como uma provocação para todos nós. Não sei quantos de quem está nos ouvindo já ouviu falar disso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que seria se o governo tivesse liberado e o que vai ser se nós colocarmos mão na massa e levar para frente esse projeto, Agência Nacional de Imigração. O que você imaginaria poder ser chamado de Agência Nacional, com participação claramente social, né, primeiramente, para o acompanhamento da migração?
Olha, essa eu vou dizer que é a pergunta de US$ 1 milhão, tá? Porque uma reivindicação da sociedade civil, de fato, é de existir uma autoridade nacional migratória. Mas qual seria a atuação dessa autoridade nacional migratória? Já teve gente pensando assim, por que o CENIG não viraria essa autoridade nacional migratória, em vez de ficar apenas na questão laboral? Porque não poderia se tornar independente? Tem uma série de questões, assim. O que eu acho que é o grande lance da questão migratória e que eu acho que os governos ainda têm que aprender a lidar com isso, é que a migração ela não pode ficar numa caixinha, ela é transversal. Então, quando você fala de migração, vem junto a questão de saúde, de educação, de justiça, trabalho, questão e então são várias áreas do mesmo governo que estão envolvidas com o mesmo tema. Então, eu acredito que, caso exista uma autoridade nacional migratória, ela deveria ter uma postura mais de articulação, de sensibilização, de centrar-se em algum, alguns trâmites, mas ser, sobretudo, um, um local de articulação, de sensibilização entre os diferentes ministérios, secretarias que existem no governo. Perfeito. Eu estou pegando um pouco pelo exemplo que eu vejo aqui em São Paulo, que existe uma coordenação de polícia para imigrantes que está subordinada à Secretaria de Direitos Humanos. Pelo menos na teoria, e pelo que eu tenho visto, assim, na maioria das vezes funciona e funciona de maneira satisfatória, considerando o ambiente não muito amistoso que a gente tem hoje na política, tem conseguido articular determinadas ações em favor das comunidades migrantes aqui em São Paulo. Né? Então, consegue colocar para conversar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Relações Institucionais, a Secretaria do Trabalho. Então, é um trabalho de articulação. Uma autoridade nacional migratória, né, no caso, assim, principalmente para que isso seja exercido não tanto pela Polícia Federal, mas que tenha uma autoridade civil que tenha essa responsabilidade, eu acredito que ela deveria ter um pouco esse formato. Mas isso eu não vejo isso ainda como um consenso na sociedade civil, é algo que tem que ser melhor discutido, mas principalmente, primeiro tem que se entender melhor o que essa lei de migração nova traz, né, considerando o decreto, considerando os vetos e considerando as resoluções normativas que vão ser feitas a partir dela e as possibilidades que mesmo sem todos esses mecanismos, as possibilidades que a própria lei já permite. Então, eu acho que é um trabalho é um trabalho bem árduo de começar, de entender isso e, entendendo isso, se apoderar disso, né? Procurar como é que eu posso utilizar isso em favor da população migrante. Como é que o migrante pode entender melhor essa lei e utilizá-la a seu favor, né? Porque não adianta nada esse conhecimento ficar restrito às instituições, às entidades mais burocráticas. O próprio migrante, ele também precisa entender o que é essa lei para ele poder também se ajudar. E como é que nós podemos ajudar nisso, né? Então, então, antes de chegar até na questão da Autoridade Nacional Migratória, eu acredito que tem que se pensar nesse ponto também. Concordo. Então, assim, além de tudo que você falou, com o que eu concordo totalmente, eu posso só colocar uma coisinha a mais. Nós tivemos alguns encontros com a UFBA, a área de saúde da UFBA, e em um desses encontros eu levantei a questão que todos nós sabemos, a questão da migração não significa só leis e não significa só pessoas que falam outro idioma, significa movimentar toda a sociedade. Porque quando chegam pessoas com outros ideais, com outros pensamentos, com outras culturas, outra história, outras formas de comer, outra forma de dormir, outra forma de lazer, isso significa mexer com toda a estrutura social de um país. Então, como você estava falando, envolve todo tipo de órgão, envolve cada um de nós como pessoas que moramos num país, independente de qual seja o país no qual nós nascemos. E aí eu coloquei essa provocação durante essa reunião comentei sobre a questão, né, de Agência Nacional Migratória. O pessoal da UFBA achou uma coisa muito interessante e nós chegamos a conversar sobre a questão do Fórum Mundial de Saúde Social, que vai ter agora em março, né? Aí eu publicamente eu faço o convite, eu gostaria muito que você
nos prestigiasse com seus conhecimentos, com sua capacidade de análise, para que a gente possa construir junto, não só com a UFBA, mas com qualquer outro órgão que até lá quiser se inserir, e de repente aproveitar esse momento do Fórum Mundial, quem sabe, para poder discutir, eventualmente, coisas novas. Estamos aqui ao final para viver coisas novas. Eu gostaria muito de agradecer por esse momento, que realmente está sendo extremamente construtivo. Se eu fosse continuar, a gente ficaria aqui a noite inteira. Eu gostaria que você assim, finalizasse esse momento. Calcula que nós estamos com pessoas de qualquer nacionalidade que estão vindo. Nesse momento estamos limitados com a questão do português, mas breve nós vamos trabalhar isso também, para que a gente tenha esses momentos também em inglês, no mínimo, certo? Para que mais pessoas possam nos acompanhar. E o que você diria? O que você diria para quem está ouvindo agora? Com certeza são pessoas que estão com muitas perguntas. Tenho certeza que muitas pessoas irregulares, nesse momento no Brasil, estão nos ouvindo. São perguntas que a gente não pode ainda responder tecnicamente, mas em alguma forma nós podemos, você sobretudo, mostrar que estamos perto, que estamos juntos. Então, por favor, eu gostaria que você finalizasse esse momento. Bom, uma mensagem que eu gosto de deixar é que quando você fala de imigrantes, né, você fala de pessoas, né? Tem uma frase bem famosa de um teórico suíço chamado Max Frisch, que ele diz assim, na época, ele é suíço, e numa época em que a Suíça recebeu migrantes da Itália, que é um país vizinho, né? Queríamos braços e recebemos pessoas. Então, eu acho que a gente esquece muitas vezes que a globalização ela tem uma face humana, que é a questão migratória. Então, a migração é um fenômeno humano, é um fenômeno social, transforma as sociedades ontem e hoje e vai continuar transformando, né? Se os humanos não são plantas, né? Não ficam parados, sabe? Então, os movimentos migratórios eles existem, eles transformam as sociedades ontem e hoje e vão continuar fazendo isso. O grande lance é entender como aprender o que pode ser de melhor desse fenômeno que existe, sabe? Como eu disse já nesse vídeo, eu vejo o migrante, as pessoas como janelas para outro mundo. Então, por que não aproveitar a presença de pessoas, né, de outros países perto de nós para entender um pouco melhor o outro lado, né? Para que vamos construir muros se com pontes a gente consegue melhores resultados, a gente consegue pensar não pelas diferenças, mas, claro, conhecer as diferenças, mas começar a trabalhar primeiro pelas semelhanças. Né? Eu gosto muito de uma frase assim, vamos primeiro nos preocupar com os denominadores comuns e não com as vírgulas. Então, são pequenas frases assim que eu gostaria de deixar. Gostei. E para mostrar também que, primeiro, a gente tem que buscar um diálogo, não colocar logo um muro, mas tentar entender o outro. Né? A falta de empatia hoje é muito grande. E o migrante, por ser alguém que vem de fora, né? Então tem uma conotação, por vir de fora, tem aquela conotação negativa, mas isso é algo que tem que ser derrubado. E eu vejo a comunicação, né, principalmente no caso do jornalismo, na comunicação do Migra, como, por exemplo, uma ferramenta para ajudar a desconstruir esses estereótipos. E contamos com a ajuda de todos aí para disseminar esse tipo de visão de mundo. Pronto, então eu te agradeço mais uma vez e como já falamos antes, só foi o primeiro momento, muitas coisas vamos fazer juntos ainda e eu agradeço todo mundo que ficou acompanhando a gente, peço por favor que envie seus comentários, mande e-mails para a gente. Mais uma coisa que eu esqueci, hoje, 18 de dezembro, é o dia que desde 2000 a ONU celebra o Dia Internacional do Migrante, né? Saiu um editorial no Migramundo hoje falando sobre a data, como todos os anos tem. E é uma data simplesmente para pensar, né? Como, na verdade, assim, a migração é um fenômeno que continua na história, né? Na verdade, quando você pega as leituras, né, leituras acadêmicas mesmo, sobre a migração, por exemplo, no começo do século XX, final do século XIX, e lê o que acontece com os migrantes hoje, não tem muita diferença, não. Mudam os atores, podem mudar as nacionalidades, mas muitas situações são muito parecidas. Então,
Então a gente não pode pensar a migração numa caixinha, ficou o que aconteceu no passado não se conecta com hoje. Tem conexão sim, e isso é um outro muro que a gente precisa derrubar, e datas como o Dia Internacional do Migrante ajudam nisso. Muito obrigada por ter me lembrado também isso. Obrigado, Mais uma Emma. vez eu agradeço e desejo a todos uma ótima noite e que muitos momentos assim venham, certo? Deus Boa noite abençoe a todos nós. Amém. Boa noite a todos e Boa. acessem aí o Migramundo nas redes sociais, tanto Facebook quanto Twitter, Instagram, e a gente também tem uma newsletter semanal e o envio de notícias pelo WhatsApp. Qualquer coisa está tudo lá na página do Migramundo no Facebook. Muito obrigado a todos. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.